2 Reis 6:1, diz assim, ó. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno demais para nós. Amém? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Existe um fenômeno que acontece conosco quando nós servimos a Deus. Toda vez que você conquistar alguma coisa, na hora que você conquistar aquilo ali, aquilo vai ser pequeno demais. Amém. Muita gente até confunde isso aí, né, com ganância. O fulano de tal estava um dia desses desempregado, agora já está trabalhando, ganhando um salário, aí já está querendo ir para um emprego melhor. Isso é o correto. Sabia que isso aí, irmãos, tem a ver com a própria natureza do homem? O homem foi feito, irmão, para conquistar. Quando Deus criou um homem, ele disse: crescei e multiplicai-vos. Ele não disse: passe fome e seja derrotado, não. É poderoso para fazer tudo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós habita. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus, irmãos, Ele quer fazer infinitamente mais. Ele quer fazer infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos ou que nós desejamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, é tão grande que a gente nunca ouviu. A gente nunca viu coisa tão grande. E a gente nunca desejou coisa tão grande quanto aquilo que Deus tem preparado para nós. Deixa eu dizer para você uma coisa, porque isso é libertador para algumas pessoas. Se você tem uma visão de grandeza, se você tem uma visão de crescimento, se você tem uma visão de grandiosidade, se prepare para ser chamado de soberbo, para ser chamado de ganancioso. E que Deus chamou foi o povo dele para ser grandioso. Não era para os mundanos serem grandiosos não, irmãos, era o povo de Deus. Quem tinha que ser os grandes empresários era para ser o povo de Deus. Quem tinha que ser os grandes industriais era para ser o povo de Deus. Quem tinha que ser as pessoas grandes, as pessoas influentes, as pessoas que fazem a diferença nesse mundo, tinha que ser o povo de Deus, não era para ser o mundano não. E às vezes, infelizmente, o povo de Deus não ocupa esses lugares e o diabo bota os dele lá. Porque as pessoas de Deus não se dispõem a viver as coisas grandes de Deus, amém? O meu espaço, como ele diz, amplia o lugar da tua tenda, estenda, versículo 2, as cortinas da tua habitação, firma bem as suas estacas, porque ele vai, e ele diz que mesmo você fazendo isso ainda vai transbordar. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Irmãos, Jabes, ele foi mais abençoado, mais próspero, mais vitorioso, ele cresceu mais, foi maior do que os seus irmãos, amém? Guarde esta informação. Sua mãe lhe pôs o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Você sabe o que significa o nome Jabes? Nascido no sofrimento, ou nascido nas dores. Imagina a situação deste menino. O nome dele, minha gente, já era uma praga. Esse aí é o sofrido, é o nascido no sofrimento. Irmãos, isso parece muito. Nós moramos num país que infelizmente a miséria ainda reina.
E dentro desse país, que já é um país miserável, nós moramos em um estado que a miséria é pior ainda. E dentro desse estado, nós moramos numa cidade que ainda tem mais miséria. E dentro dessa cidade, nós moramos numa localidade que a miséria é maior ainda. Você entendeu a situação? Então, a gente morar num lugar desse e pensar grande não é fácil. Tem que estar conectado com Deus, porque você só ouve fracasso, miséria e derrota dia e noite. As pessoas, elas têm esse espírito, esse pensamento e essas ideias de derrota. E a gente tenta mostrar a verdade da palavra e alguns até se revoltam. Mesmo a gente mostrando na Bíblia, eu estou mostrando na Bíblia aqui. Estou lendo os versículos aqui, não estou tirando nada da minha cabeça. Eu não estou lendo nenhuma apostila que eu criei, nenhum texto que eu li. Eu estou lendo a palavra de Deus, mostrando na Bíblia. Mas mesmo eu mostrando isso aqui para a Bíblia, muita gente diz, mas eu estou conformado. Eu não tenho essas besteiras não. Para mim qualquer coisa está bom. Ele nasceu no sofrimento. Ele nasceu, irmão, na pior circunstância. Ele nasceu em uma situação totalmente desfavorável para ele crescer. Se tem alguém que tinha tudo para não ser nada da vida, para sofrer o resto da vida, era este jovem. Amém? Ele era aquele que nasceu no sofrimento. A mãe dele não tinha juízo, botou logo o nome dele de sofredor. Era uma situação desfavorável. Só que a Bíblia não diz que ele foi mais abençoado do que os seus irmãos? Não diz? Jabes foi mais ilustre, mais grandioso. Irmão, a Bíblia, ela dá de mão aberta na cara dos crentes. A palavra de Deus, ela bate, chega e estrala. Irmãos, a Bíblia usa logo o termo ilustre. Você sabe o que é ilustre? Sabe, né? Ilustre, irmão, é famoso, é importante. Você sabia que a Bíblia diz que Deus fez Jesus famoso? A Bíblia está dizendo, irmão, que Jabes foi ilustre, foi famoso, foi importante, foi granfino, foi especial, se destacou. A Bíblia não esconde isso não. A Bíblia faz questão de mostrar isso como um mérito. Não é demérito você ser ilustre, não. Eu não tenho besteira, pois comece a ter besteira, porque Deus tem besteira para você. Amém. Besteira que eu estou dizendo é coisas maiores, coisas grandes, coisas boas. Eu não tenho besteira, não. Faz aí de qualquer jeito aí, eu não tenho besteira, não. Pois é para ter besteira. Não, faz de qualquer jeito, não. Eu quero do melhor. Qualquer coisa, não, qualquer coisa não. Mande qualquer coisa para mim, não. Eu quero que você tiver melhor aí. Que vier, que vier tá bom, não. Só tá bom se vier o melhor, que eu quero o melhor. Deus quer o melhor e eu concordo com Deus, eu quero o melhor também, pronto, acabou-se. Eu tenho besteira. Nós temos que começar, irmãos, a crer dessa maneira. Está na sua Bíblia, irmãos. Amém? E por que ele foi tão ilustre se ele nasceu totalmente desfavorável? Como é que a Bíblia diz que ele foi mais abençoado, ele cresceu, ele prosperou mais do que todo mundo, sendo que ele nasceu na situação pior do que os outros. Os outros foram mais favorecidos, mas cresceram menos do que ele, que foi menos favorecido. Você entende? Ele que tinha tudo para não virar nada na vida, não ir para canto nenhum, ele foi grandioso, foi ilustre. E os outros que tinham tudo para ter crescido na vida, não cresceram. Por quê? Qual a diferença? Entenda uma coisa. Quando nós entendemos isso, isso vai ajudar demais. Irmãos, Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Amém?
em fazer coisas extraordinárias. Deus não tem dificuldade de pegar uma pessoa do interior do Nordeste, que nasceu que nem o Jabes, na pior situação, e ele transformar essa pessoa em uma pessoa mais próspera do que quem nasceu lá nos Estados Unidos, não sei aonde, no Canadá. Deus não tem dificuldade. O cara que nasceu lá na situação desfavorável pode ser mais ilustre do que o que nasceu no primeiro mundo. Deus não tem dificuldade de fazer isso não, depende dele. E quem nasceu lá no primeiro mundo, nasceu em berço de ouro, nasceu num lugar favorável, pode viver fracassado o resto da vida.